Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes. Neste momento vamos trazer-lhe uma mensagem que tem por título Crise na Igreja da Pós-Modernidade. E vou ler um texto da Palavra de Deus no 5º livro do Novo Testamento, no capítulo 20 e no versículo 29, que diz assim: o apóstolo Paulo está se despedindo dos líderes presbíteros das igrejas em Éfeso, na Ásia, e ele diz: eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Crise na igreja da pós-modernidade. A igreja do Senhor Jesus, ela é uma só. A igreja que está sendo santificada pelo Espírito Santo e pela palavra. Porém, existem certas situações que acontecem e aconteceu em toda a trajetória da igreja. A igreja do Senhor Jesus é uma só. É a igreja constituída de fiéis. A Bíblia diz que esta igreja é o corpo de Cristo. É o corpo místico de Cristo. E nós já estamos no 6º período da trajetória desta igreja. Porque o primeiro período foi a igreja apostólica, do ano 30 ao ano 100. O segundo período foi a igreja perseguida, do ano 100 ao ano 313. O terceiro período foi a igreja imperial. Só que quando a igreja ela se liga à política da época e deixa de ser perseguida, aí muita gente passou a se introduzir na própria igreja. Foi o texto que eu acabei de ler, quando Paulo diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, ele diz isso nos primeiros anos da igreja. Ele diz que homens entrariam na igreja para perverter o verdadeiro evangelho. E outros sairiam, torcendo também as escrituras e levando seguidores, discípulos. Então a palavra do Senhor é bem clara. Então a igreja, quando ela se torna imperial, no ano 313, com o edito de Constantino, agora muita gente que não havia nascido de novo, não é? Muita gente que queria apenas as benesses da igreja que agora estava sendo apoiada pelo império, se introduziram na igreja. E esse período termina e aí entra o período chamado da igreja medieval. Esse período da igreja medieval, que vai de 476 a 1453, é o período em que, na verdade, os verdadeiros fiéis, aqueles que queriam preservar a sã doutrina, eram perseguidos, porque não aceitavam aquilo que se introduziu na igreja. E aí veio a Reforma Protestante no dia 31 de outubro de 1517. E agora volta às Escrituras para a liturgia do culto. Só Cristo deve ser adorado. O tema do sermão é Cristo Jesus. Só a fé. A salvação não vem pelas obras para que o homem não se glorie, mas é pela graça, mediante a fé. Então, só a fé, só a graça, só Cristo, só as Escrituras. Em 1452, através da invenção de Gutenberg, o alemão, a Bíblia é o primeiro livro a ser impresso. Em 1452 ou 1455, existem duas datas aproximadas. Logo, as escrituras sagradas, elas passam a ser traduzidas para a língua do povo, como aconteceu com a tradução alemã. John Wycliffe traduziu as escrituras
para os ingleses. E aí é o período chamado Igreja Reformada. E aí vem esse nosso período da Reforma. Surgiu uma guerra entre dois grupos, né? Os chamados protestantes e os católicos. A Guerra dos 30 Anos. E ela termina, e então vem o nosso período. No final, do fim da Guerra dos 30 Anos até, vamos dizer, agosto de 2020. Estamos no período chamado Igreja da Moderna. E já podemos dizer da pós-modernidade. Então, eu finalizo esta ministração dizendo que há uma crise na igreja da pós-modernidade. Por que há uma crise? Triste é ver um cristianismo sem Cristo, porque não está se pregando a Cristo. Muitas vezes nos púlpitos se fala em tantas coisas e até em personagens bíblicos, mas a mensagem da redenção, a mensagem da cruz, ela não é ministrada. E Paulo disse que a mensagem da cruz é loucura para os que estão morrendo perdidos, perecendo, mas para os salvos, os fiéis, é o poder de Deus. Triste é ver um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem cruz. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. Que isso tem a ver com a morte do discípulo. Morrer a cada dia, renunciando o seu eu. São Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Em Gálatas 2:20. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. É triste ver também uma religião sem o Espírito Santo. Quando eu falo de religião, estou falando o termo religião, religare, ligar-se novamente. E me faz lembrar também do reitor de uma universidade na Boêmia chamado John Hus. Entrou na história da igreja. Ele se baseou em 1 Timóteo 2,5, carta pastoral, quando ele leu que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então ele entendeu que o mediador não era o Papa, não era o arcebispo, não era o cardeal, não era o monge, o padre, não era o santo X nem o santo Y, mas Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E a história mostra que ele foi queimado em praça pública, porque não concordou com o que já estava se introduzindo na igreja. Uma religião sem o Espírito Santo. Há uma necessidade do Espírito Santo. Quando eu falo de religião, é o que Tiago disse na teologia prática. A verdadeira religião é aquela que se abstém da corrupção do mundo. Da corrupção do mundo. Teve na história também chamado Jerônimo Savonarola, um pregador de Florença, não me falha a memória, na Itália. E ele pregava contra a corrupção que estava se introduzindo na igreja. E por causa disso, ele foi de encontro ao que estava acontecendo na igreja, ele foi queimado em praça pública. Jerônimo Savonarola. Então, uma religião sem o Espírito Santo, um perdão sem o arrependimento. Um perdão sem o arrependimento é algo assim muito triste, porque, na verdade, se ocorrer um verdadeiro arrependimento, é a mensagem do reino, arrependei-vos, o perdão acontecerá e a pessoa é libertada do pecado. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 1, tem uma versão que cita um versículo que diz que pelo sangue de Jesus nós somos libertos do pecado. Logo, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque recebeu a libertação. Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 8,
versículo 36, se pois o Filho vos libertar, ele, o Filho de Deus, verdadeiramente sereis livres. É inadmissível. Ah, venha como está, ok, mas ficar 20 anos como está? O Evangelho liberta, Deus forma o homem, o pecado o deforma, a escola o informa, mas só Jesus o transforma. Por isso que é triste um perdão sem arrependimento. Porque se ocorrer um verdadeiro arrependimento, há uma transformação de vidas. Nós temos visto nesta época da pós-modernidade, em várias partes do mundo, não é só aqui, a nível de Brasil, mas na América do Sul, Hemisfério Sul, mas em tantos lugares, até no berço da reforma, hoje a gente observa pessoas que se dizem cristãs nominais, porque não há uma transformação de vida. Então é triste ver um perdão sem arrependimento, uma salvação sem regeneração. Que um dos aspectos da salvação é justamente o nascer de novo, nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito, da regeneração pela palavra, como diz lá em Tito, na carta pastoral de Paulo, no capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. E o apóstolo Pedro também fala desta transformação, regeneração, em uma de suas cartas. Logo, é triste ver uma salvação sem regeneração e uma política sem Deus. Uma política sem Deus. Eu estou falando de Deus em relação a simplesmente uma força impessoal. Estou falando de um Deus pessoal. Que a Bíblia diz que ele é espírito, ele é amor e ele é luz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra perdido, mas tenha vida eterna. Então, uma política sem Deus. Perguntaram à filha do pregador, notável pregador, conhecido no mundo inteiro, Billy Graham, por que será Deus não? Porque Deus deixou um jovem entrar na escola e sair matando seus colegas? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Então a filha do Dr. Billy Graham tocou em vários assuntos, dentre eles disse que tiraram Deus das escolas em nome de um Estado laico. Uma coisa é ser laico, outra coisa é ser laicista. Uma coisa é respeitar a religião de cada um, a sua crença. Mas a oração, a Bíblia é um livro para todos os povos, para todas as nações, para todas as línguas. A Bíblia é um livro, o primeiro livro a ser impresso. Logo, o próprio fundador dos Estados Unidos da América, George Washington, ele disse: é impossível governar o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Isso é uma frase do fundador dos Estados Unidos da América. Mas começaram a dizer: não. Foi a Franklin, esqueci o nome dela agora, mas a filha do Dr. Billy Graham, que falou sobre isso num programa muito de grande audiência. Impediram, não pode orar nas escolas, não pode isso, não pode aquilo. Alguém já disse que não permite ler a Bíblia na escola, mas permite que ela entre no presídio. Então é melhor que os princípios da Bíblia, quantas paráfrases, quantos livros parafraseados de textos bíblicos são best-sellers aí no mundo. Por isso que, na verdade, a Bíblia é um livro perigoso para a incredulidade, porque a confunde, para o pecador, porque o condena, para o mundo, porque o acusa, para as falsas religiões, porque a desmascara, para Satanás, porque o destrona. Mas a palavra de Deus é bênção, é esperança. A palavra de Deus nos fala da bela história. Infelizmente, o pecado entrou no jardim do Éden e, por causa disso, o mundo está da forma que está. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus,
mas Deus enviou o seu Filho para reconciliar o mundo, o ser humano, tudo com ele. Portanto, que venhamos refletir sobre isto. Crise na igreja da pós-modernidade, mas Deus tem os fiéis. E quem são os fiéis, pastor Sandro? Eu não estou falando de uma denominação, não estou falando de uma instituição, estou falando da igreja do Senhor Jesus, o corpo místico de Cristo, constituído de fiéis. Os fiéis dão frutos de fidelidade, mesmo que eles sejam acusados de forma errada. Mas aqueles que verdadeiramente não dão frutos e que se apostataram ou abandonaram a fé, ou que na verdade nunca nasceram de novo e está no seio da igreja com título de pastor, de pastora, de missionária e outros segmentos religiosos também, cada um tem seus títulos, tem suas. Na verdade, é preciso nascer de novo, seguir os passos de Cristo. E existe a santificação também, que é um processo. Portanto, muito obrigado pela atenção, você que ouviu esta mensagem. Por gentileza, meu amigo, minha amiga, se inscreva no canal se não é inscrito, dê o seu like, por gentileza, comente, compartilhe, ative o sininho aí, o sininho das notificações para saber dos outros vídeos, novos vídeos, e que Deus vos abençoe. Amém.